uau, que maravilhosa a oportunidade que eles descobriram pelo fato de não ter passado na OAB. Sim. Porque existe muito mais entre o céu e a terra do que passar ou não na OAB. Você melhora a vida de centenas de milhares de advogados. A ressignificação do que poderia ser visto como fracasso, estar sendo visto como oportunidade, eu acho que isso é o mais brilhante. Mostrando que é isso. Existem tantas outras coisas que podem ser feitas e que não dependem de OAB. Como você acha que foi o seu pensamento neste momento que você teve que fazer acontecer, assim? Qual foi o pensamento? Qual foi o que te impulsionou a ver a oportunidade onde a grande maioria das pessoas, infelizmente, vê fracasso? Você disse tudo, porque tem correspondentes mais antigos que eu, de profissão, porque eu falo que é uma profissão, Claro mas que não ganham nem 10% do que eu ganho. Por quê? Quando eu entrei pra esse jogo, primeiro, eu sabia que o mercado estava precisando de bons profissionais, porque eu contratava. E era ruim. E eu falava, cara, esse cara é ruim. E ele ganha 500 mil por mês. Imagina quando eles me conhecerem. O quanto eu vou ganhar. Esse foi o pensamento. Então juntou eu e o Bruno, que na época era o meu namorado, hoje é meu marido. E eu falei, amor, imagina só. Se a gente aplicar tudo que somos, tudo que acreditamos e tudo que esperamos, que o Bruno também contratava correspondente, a gente vai dominar esse mercado, cara. A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente não vai só fazer uma cópia, fazer uma audiência. A gente vai fazer os escritórios de advocacia ficar apaixonados pelo nosso trabalho. Eu quero que eles... Eu lembro que eu falava isso pro Bruno. Eu quero que eles fechem o olho e falem assim, nossa, Maria Fernanda, eu posso crescer meu escritório. Porque ela vai dar conta. Esse foi o meu pensamento. Então eu não queria ser uma correspondente que é lá no fórum. Eu queria ser a solução do problema do escritório de advocacia. Maravilhosa. Eu queria chegar nesse ponto. Eu queria muito chegar nesse ponto. Porque quando você conta a história triste de quem não passou na faculdade, parece que a correspondência jurídica foi tadinha. Não passou na OAB. Virou correspondente. Não vou. Entendi onde você vai chegar. Entende? Quando, na verdade, uau, que maravilhosa a oportunidade que eles descobriram pelo fato de não ter passado na OAB. Sim. Né? Porque isso não teria acontecido. Porque assim, além da amizade que temos, eu vejo muitas vezes alguns advogados reiterizando, né? Ou seja, trazendo ali um discurso negativo. muito agressivo, falando, mas até parece que não é nada, não foi... E assim, isso além de ser muito cruel, então eu olho pra você aqui no fundo dos seus olhos pra te dizer que não seja cruel com as pessoas que estão transbordando, né? As pessoas que estão transbordando seu conhecimento pra poder fazer com que, inclusive, a sua vida seja melhor através do conhecimento dela. Respeite, acolha, porque existe muito mais entre o céu e a terra do que passar ou não na OAB. Essa frase ficou boa. Ficou boa, não ficou boa? Ficou. E assim, quando eu trouxe o Fala Direito, eu trouxe... Por quê? Porque eu sou apaixonada no direito. Em todos os vieses que ele traz pra nós. Porque a carreira jurídica, ela é muito rica e grandiosa. E pra você ter uma carreira jurídica, você tem uma carreira jurídica. Tipo, pouco importa se tem OAB ou não. Porque você, além de conhecer profundamente os meandros da logística da correspondência, você melhora a vida de centenas de milhares de advogados. Com certeza. Tenho prints de clientes todos os dias. Falando, ai, meu Deus, vocês são os melhores. Mas foi esse pensamento lá atrás. E isso é muito poderoso, Sim. sabe? Então, assim, a ressignificação do que poderia ser visto como fracasso, estar sendo visto como oportunidade, eu acho que isso é o mais brilhante. Tanto da forma como você ressignificou, quanto da forma que você impacta as vidas das pessoas. Com isso, entende? Mostrando que é isso. Existem tantas outras coisas que podem ser feitas. E que não dependem de OAB. Não dependem. E, amiga, quando eu comecei, eu tava me sentindo muito mal. Pela reprovação. Por ter que pedir demissão do escritório, que era o meu sonho. O meu plano... que eu tinha traçado até então, ele estava indo tão bem, né? E de repente eu tive que mudar o plano, porque não passei na prova. Saí do escritório e tudo mais. Então, eu saí ruim, eu saí mal, eu não saí... Ai, que legal, não foi esse momento. Por isso que eu falei, é importante que a gente traga aqui, que não é que, nossa, ufa, vou empreender. Não, foi um momento de dor. Foi uma escolha difícil ali. Claro. E quando começaram os meus primeiros clientes, e eu comecei a ir para audiência, e eu comecei a ver que o meu trabalho impactava positivamente nos escritórios, esse sentimento ruim, ele se transformou. Porque eu deixei de ser uma bacharel que não tinha passado na OAB para ser uma empresária jurídica. Então, existe um vale que as pessoas não enxergam ali. Muitos, quando chegam até mim hoje nas redes sociais, chegam como desempregados. E eu falo, vocês não estão desempregados. Vocês ainda não têm clientes. Porque se você fez uma faculdade, você tem um conhecimento jurídico. E você pode ajudar advogados, por exemplo.
mesmo sendo bacharel. Então ali eu comecei a me sentir inteligente de novo, né? Poderosa de novo. Tudo aquilo que tinha desfeito na minha cabeça começou a ser construído novamente. Quando eu comprei a minha primeira... Eu lembro uma coisa que foi muito emblemática, né? Sabe aqueles negocinho de botar caneta? De metal? Sei. Como eu trabalhei em escritórios, essas coisinhas eram do escritório. Então eu ia embora e as coisinhas ficavam lá. Então eu não tinha um negócio de botar caneta. E aí eu lembro que eu falava pro Bruno, eu quero ir com os primeiros dinheiros, eu quero ir na Calunga comprar um negocinho de metal, porque é chique, não é o de plástico. E eu lembro quando eu comprei o meu, e tá na minha mesa até hoje, há 13 anos, é o mesmo que tá na minha mesa. Eu comprei, deixei e fiquei olhando e falei assim, eu comprei com o meu dinheiro, da minha correspondência jurídica. Fui eu que comprei. Não é mais da mesa do escritório, esse é meu. Eu construí. É uma coisa tão besta, mas pra mim é tão emblemática que eu deixo na minha mesa até hoje. Porque foi ali que eu entendi que eu era uma empresária. Ali eu comecei a aplicar o que eu aprendi no escritório de advocacia, não sobre o direito. Claro que eu uso o direito hoje, óbvio, mas a gestão. E eu sei como ajudar os escritórios também a diminuir custo, para eles terem mais lucro. E tudo isso faz parte, né? E a minha visão de correspondência jurídica há 13 anos atrás é a mesma de hoje, de servir aos escritórios de advocacia. E com isso, aí ali, que era uma coisa só, eu e o Bruno, foi pro Brasil inteiro, depois de muitos anos. E em cima disso, eu fiz uma estratégia, então você é uma empresa. E aí, o nome logística, né, que eu mencionei agora há pouco, ele não existia. Eu nem sei se ele existe. Eu ouso dizer que eu inventei este nome. Porque estava eu na Marginal com o Bruno, assim, andando de carro, aí passou aqueles caminhões de logística de empresa. E eu fiquei olhando assim com o Bruno, eu falei, cara, essa empresa leva uma coisa para um lugar. Ela faz uma logística. A gente não faz a mesma coisa, Bruno? A gente não oferece oportunidade para os correspondentes e uma solução para os escritórios? A gente é uma logística. E tam, pim! Os anjos piriri. Porque antes as pessoas perguntavam para mim, o que você faz? Eu falava assim, eu tenho uma empresa que contrata correspondente jurídico. Isso não é um nome. Entendeu? Eu tenho uma empresa que contrata. Logística jurídica é outra coisa, entendeu? Eu ouso dizer que a gente inventou esse nome. Maravilhosa. E aí, então, Fê, quando a gente pensa neste ecossistema que hoje você faz parte, a gente tem tanto a persona do correspondente jurídico, quanto a persona do empresário jurídico que tem correspondentes embaixo dele, que é o que a sua empresa faz, Isso. por exemplo. Sim. E você sabe que eu ensino uma metodologia para os meus mentorados. Você sabe porque a gente já falou sobre isso, né? Mas só para estarmos todos na mesma página. Onde eu trago a importância das empresas jurídicas terem camadas de faturamento. E camadas é um acrônimo, onde o C é de clientes de alto padrão, o A é de adicionais não jurídicos, o M de massificação inteligente e depois as outras letras significam outras coisas. Enfim, mas todas elas levam a crer que ter camadas de faturamento é importante. Quando eu olho para correspondência jurídica, eu vejo claramente a possibilidade de eu ter dentro da minha empresa jurídica uma unidade estratégica de negócios de correspondência jurídica. Com certeza. Ainda mais você trabalhando com massificado. Que é outra camada. Sim. Né? Não tem como operar um escritório de advocacia sem correspondente jurídico. Não tem como. Exato. Então, eu acho que é muito legal esse nosso bate-papo aqui para abrir a mente e os corações de tantos e tantos advogados que ou não conhecem a correspondência, ou que conhecem e subestimam o valor de uma correspondência jurídica bem feita. Eu mesma, antes de conhecer você, eu não tinha noção do que era e até onde poderíamos chegar com a correspondência jurídica. Eu queria, inclusive, Fê, que você desse alguns exemplos do que o correspondente jurídico é capaz de fazer por um escritório de advocacia. Beleza. Tem desde os tradicionais, que é o que a maioria pensa, que acha que é a correspondência, cópia de processo, protocolo e audiência. E não é que não é. É. Porque na minha cabeça o correspondente jurídico é um representante do escritório. Se o escritório precisa de alguém para representar a audiência, correspondente. Para alguém fazer uma cópia, audiência. Alguém que precisa ir na delegacia, resolver um problema, ver cópia de inquérito, correspondente. Alguém que precisa colher a assinatura de um preso. Isso é bem comum na área criminal e paga muito bem. Por quê? A pessoa está lá e o advogado precisa mandar a procuração para ele assinar, para o advogado virar ali
o responsável por ele, correspondente. Porque nada a ver, um advogado sai do escritório dele para fazer isso, gente. Não precisa. O tempo de um advogado é muito valioso dentro do escritório de advocacia para ele sair para fazer as coisas na rua. Total. Entrega de veículo amigável, notificação extrajudicial. Mas vamos lá, Maria Fernanda, é só para escritório grande? Não, para escritório... Inclusive, depois de 2020, eu tô nessa há muitos anos, né, gente? Depois de 2020, parece que o mercado jurídico entendeu que ele não precisa ter um escritório e ser especialista em tudo. Ele entendeu, o advogado entendeu que ele é cível, beleza. Mas apareceu um cliente trabalhista. Você, advogado, tem que aprender trabalhista. Ou então não tem que atender o cliente. Não, ele pode fazer uma parceria com um correspondente jurídico que sabe trabalhista, que vai fazer a peça, que vai fazer a audiência e que não vai tocar o processo, mas que vai fazer essa outra parte técnica. Por quê? Um bacharel pode fazer petição, ele não pode assinar. Pergunta, vamos imaginar que eu tenho um escritório e aconteceu exatamente isso que você está me contando. Eu atendo um imobiliário e chegou um trabalhista aqui para mim, eu não queria perder o cliente, eu entro em contato com a sua empresa e você faz a seleção do advogado trabalhista para mim, como é que é? Não, o correspondente pode fazer a peça, a audiência. Ele vai tocar o operacional do processo. Não, perfeito, mas eu estou dizendo do serviço que você presta hoje. Sim, é exatamente isso. Você pegou um cliente trabalhista que precisa fazer uma análise do processo. Você contrata a minha empresa, eu contrato um advogado, ele vai fazer essa análise, vai devolver para a minha empresa e eu vou devolver para você. Ou seja, o meu trabalho é entrar em contato com a Fórum Delivery, que é o nome da sua empresa, e a sua empresa faz isso. Faz isso. Teve audiência nesse processo. Contrata a Fórum Delivery, eu contrato o advogado faz a audiência, devolve para a Fórum Delivery e a Fórum Delivery devolve para o advogado.